Iê, meus cuscuzes, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, eu profetizo que vai ficar. Comigo tá tudo bem, louvado seja Deus, porque Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Gente, eu pra isso. Eu literalmente tô voltando a ser adolescente. Gente, eu não tinha isso nem na adolescência. Nem na adolescência eu tive esse problema e agora eu estou tendo. Tá vendo? Mas enfim. Vamos lá pro vídeo. Gente, explicar uma coisa pra vocês, gente. Hoje a Frozen passou bem cedo na minha cidade, gente. Não é nem 8 horas. E olha só, gente, de moletom, gente, porque pelo menos é frio, né, que a gente ama. Mas enfim, gente. Outra coisa explicar pra vocês, gente. Todo dia eu gravo vídeo pra vocês, geralmente à tarde, né? Porque é o tempo mais livre assim que eu tenho. Só que hoje eu tô gravando pela manhã, porque eu acho que amanhã hoje vai ser bem de boas, né? E aí o que acontece, gente? Ontem eu gravei o vídeo do Santo do Dia. Só que eu só deixo pra postar à noite. E ontem eu fui postar depois da live, né? Todo dia eu tenho live aqui 11 horas da noite. E aí eu tava fazendo a publicação lá no Instagram, que todo dia eu faço também antes de dormir, né? De manhã e antes de dormir também. Interagindo com os meus seguidores. E aí, gente, eu coloquei o vídeo pra carregar no YouTube. E aí, do nada, o meu celular travou. Ficou dizendo assim, o WhatsApp não tá funcionando, o Instagram, entendeu? Tipo, aguarde, não sei o que, não sei o que. E aí foi, gente. Aí eu reiniciei o celular, gente. Nessa que eu reiniciei o celular, gente, bugou tudo de novo. E aí eu falei assim, eu acho que a memória é cheia, porque de fato eu peguei meu celular tava pesando, né? Aí eu tenho isso, tá muito pesado, aí eu vou apagar umas coisas. A princesa aqui simplesmente achou que o vídeo do YouTube já tinha carregado, né? Porque eram umas 11h40. E aí eu saí apagando tudo da minha galeria, gente, e apagou o vídeo. Aí eu recebi, né, uma notificação lá no YouTube que tinha dado falha. E eu, não. E essa falha, gente, foi justamente isso, porque o vídeo ainda estava carregando e eu excluí da galeria. Entendeu a explicação? Pois é. Aí aqui eu tô regravando esse vídeo pra vocês do santo de ontem e do santo de hoje. Vou já gravar também. Entenderam, né? Pois é, tenho que explicar pra vocês entenderem. E é isso, gente. Vamos lá pra história do santo do dia. O bem-aventurado Eduardo José, bispo da Primeira Ordem. Ele nasceu no dia 15 de fevereiro de 1830. Com 16 anos ele ficou órfão e passou a cuidar de duas irmãs mais novas que ele tinha. Ele tinha outros irmãos mais velhos, só que eles moravam longe. E, gente, ele começou a adoecer, ele começou a ter uma saúde muito fraca e veio o irmão dele cuidar dele, já que o irmão dele também era médico, né? Então deu certinho. E em 1854 ele foi ordenado sacerdote, porque ele já tomou a decisão de ser sacerdote, então ele, né, foi ordenado. E como sacerdote, gente, ele realizava alguns trabalhos, só que ele sempre sentia que faltava algo a mais, sabe? Não que ele não era feliz na sua vida vocacional, sabe? Não que ele não tinha escolhido a vocação certa, mas ele sempre sentia que estava faltando algo. E isso foi, gente, ele foi estudando, ele foi rezando, ele foi vendo o que estava faltando, né? E aí, gente, ele conheceu o carisma franciscano. E quando ele conheceu, parece que deu um estalo assim, né? Era isso que faltava na minha vida. Viver o carisma franciscano. Então, como ele já era padre, ele achou assim, nossa, não tem nenhum problema eu ser padre, né? E viver o carisma franciscano. Até porque, gente, ele não foi, né, um frade menor, que já vive, né, a espiritualidade franciscana, e nem um capuchinho. Ele era realmente, digamos, um padre diocesano, né, de hoje em dia que a gente conhece. E ele entrou para a terceira ordem de São Francisco, junto com outros padres e com outros amigos. Gente, vocês têm ideia, gente? Deixa eu contar uma coisa para vocês. Ele era amigo, sabe de quem, gente? De São João Maria Vianney. Isso mesmo, gente. Ele era amigo. Gente, ai que chique, sério. E aí ele entrou na terceira ordem e ele realmente se sentiu completo, né? Vendo que era isso que faltava na vida dele. E como padre foi viver também o carisma franciscano da terceira ordem.
Ele começou um trabalho em 1856 com mulheres desamparadas. Ele construiu uma casa para acolher essas mulheres e dava não só, né, o material físico, mas também o espiritual. É tanto, gente, que tudo isso se fundou em uma ordem, tá? As Irmãs Franciscanas Missionárias de Susa. E, gente, essa casa acolheu tantas mulheres que algumas delas, né, também se tornaram franciscanas. Em 1874 receberam o hábito franciscano. Naquele tempo, quem era da Terceira Ordem de São Francisco também vestia o hábito franciscano. Hoje já é um pouco diferente, né? Para quem não sabe, a Terceira Ordem de São Francisco hoje se chama Terceira Ordem Franciscana Secular, que também eu faço parte, tá, gente? É para solteiros, pessoas casadas, leigos, né? Os leigos. E eu acho isso bem interessante. Eu acho que eu já falei em algum vídeo aqui para vocês. Que São Francisco de Assis foi um dos santos, assim, né? Uma das pessoas que primeiramente pensou nos leigos, né? Já tinha a primeira ordem, que era os frades, os freizinhos. A segunda, que é as clarissas. E a terceira ordem, né? A pedidos de justamente pessoas casadas que queriam seguir o carisma franciscano, né? Ele foi lá e fundou a terceira ordem. Tanto para os casais, mas também para os solteiros. E é isso, gente. E aí, né, gente, em 1878, ele foi, gente, sabe o quê? O que faltava na vida dele? Ele se tornou bispo, tá, gente? Em 1878. E como padre já estava bom, né? Ele já fazia muita coisa. Imagine como bispo, né? E ainda franciscano. E assim foi a sua vida, vivendo o carisma franciscano. Oração, penitência, caridade. Tudo isso que eu já contei em outras histórias de santos aqui para vocês. E no dia 3 de maio de 1903, ele falece. E foi beatificado hoje por um Papa que também é santo, tá? São João Paulo II, no dia 14 de julho de 91. E é isso, gente. Um resumo da vida do bem-aventurado Eduardo José. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? E desculpa aí, né? Que era pra esse vídeo ter sido ontem, né? Mas eu já expliquei pra vocês o motivo. E é isso, tá, gente? Paz e bem e até amanhã.